Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Edilberto e junto com a Larissa, hoje iremos discorrer sobre algumas das demonstrações contábeis da Petz. Focada no mercado de animais de estimação, a Petz, companhia registrada na Bolsa de Valores como Petz 3, possui mais de 200 lojas ao longo do país, com cerca de 17 hospitais veterinários. Em 2022, a Petz foi responsável por 8% do market share físico do Brasil. O balanço patrimonial ocupa o papel de maior importância dentro de uma companhia, pois é nessa demonstração financeira em que se demonstra a situação contábil de uma empresa em um determinado período, além de ser utilizado como base para um planejamento estratégico e para a apresentação de dados para os respectivos investidores. Analisando o balanço patrimonial da Petz, temos que, no fechamento do primeiro trimestre de 2024, o valor do ativo total era cerca de R$ 3.007.000, em que R$ 1.339.000 eram de ativo circulante e R$ 1.668.000 eram de ativo não circulante. Ainda falando sobre o ativo total, nós podemos ver que houve um aumento de 7,4% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e uma diminuição de 1,5% em relação ao quarto e último trimestre de 2023. Já no passivo total, nós temos um valor para o primeiro trimestre de 2024 de cerca de R$ 1.115.000, em que R$ 595.000 pertence ao passivo circulante e R$ 519.000 pertence ao passivo não circulante. Nós tivemos um aumento de 27,9% em relação ao primeiro trimestre de 2023 no passivo total e uma diminuição de 5,1% em relação ao quarto e último trimestre de 2023, também em relação ao passivo total. Por sua vez, o patrimônio líquido teve como valor apurado o total de R$ 1.891.000, em que houve uma diminuição de 1,8% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e um aumento de 0,4% em relação ao último trimestre de 2023. Com isso, a soma do patrimônio líquido e do passivo equivale a R$ 3.007.000. Passo a palavra para minha colega Larissa, que irá discorrer acerca da demonstração do resultado do exercício. A DRE é um relatório financeiro que mostra a saúde financeira de uma empresa. Através dela, é possível identificar se a empresa está gerando lucro ou prejuízo em um período determinado. Assim, vamos analisar a DRE do Grupo Petz no primeiro trimestre de 2024 em relação ao primeiro trimestre de 2023. De acordo com a DRE, é possível notar que a receita bruta total no primeiro trimestre de 2024 teve um crescimento de faturamento em comparação ao primeiro trimestre de 2023 de 2,3%. Deduzindo da receita líquida, chegamos ao lucro bruto de R$ 363,9 milhões no primeiro trimestre de 2024, tendo a variação de 0,1%. Além disso, com relação às receitas e despesas operacionais, é possível notar que as despesas com vendas do grupo foram de R$ 223,5 milhões no primeiro trimestre de 2024, tendo a variação de 5% ao ano. Já as despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 76 milhões no primeiro trimestre de 2024, uma redução de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2023. E as outras despesas operacionais somaram R$ 4,2 milhões. Dando continuidade, o resultado financeiro representou uma despesa de R$ 9,8 milhões no primeiro trimestre de 2024 versus R$ 3,1 milhões no primeiro trimestre de 2023. Isso se explica pelo aumento das despesas financeiras. Por fim, chegamos ao lucro líquido ajustado no primeiro trimestre de 2024 de R$ 6,9 milhões, uma queda de 64% em relação ao primeiro trimestre de 2023, devido ao crescimento da depreciação e amortização e também ao aumento das despesas financeiras. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo, foi um prazer ter você como espectador e espero que tenha entendido tudo
E não se esqueça de deixar o like.